Olá, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão tem como título a parábola do semeador, que está em Mateus, no capítulo de 13, versículo de 1 a 9. E ela começa dizendo assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinheiros, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A parábola do semeador nos mostra que ainda não é fácil a nossa elevação espiritual. E nos mostra também a grande necessidade que nós temos do trabalho e da perseverança para alcançar os nossos objetivos. O mestre, ele buscou na natureza alguns símbolos, e este da semente nos ajuda a compreender melhor a nossa busca com a nossa própria melhoria espiritual. Quando ele começa dizendo, tendo Jesus saído de casa naquele dia, isso vem nos mostrar que Jesus era incansável no trabalho de nos alertar, de nos ensinar, de nos preparar dentro das coisas espirituais, porque ele dizia que ele veio para que todos tivéssemos vida plenamente. Quer dizer, que tendo nós o conhecimento, fôssemos libertos de tudo aquilo que nos prejudica. Vamos falar um pouquinho sobre o solo explicado na parábola. A primeira parte nos diz que a semente caiu na beira do caminho e que as aves comeram-na. Quer dizer, esse tipo de solo, ou local onde a semente caiu, simboliza aquelas pessoas que permanecem às margens da orientação espiritual, que lhes chega durante a sua existência. Vemos assim, como se fossem os indiferentes. Eles sentem o Evangelho, sabem do Evangelho, escutam sobre o Evangelho, ouvem as lições, mas retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos. Pode ser por comodismo, por achar mais fácil abandoná-los. Então são terrenos que ainda não estão preparados para essa semeadura. A outra caiu nas pedras, né? Mas como não havia uma terra bastante, ela nasceu. Mas não tinha terra profunda, veio o sol e queimou. Então ela secou até por não ter raiz. As pedras podem ser vistas como os nossos condicionamentos dominantes da nossa personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros, superficiais, e que não deixam espaços a entendimentos mais profundos sobre a vida. Toda disposição de melhoria, ela não deve ficar nas boas intenções. É necessário que a gente construa uma boa base com a terra funda. Quer dizer, se a gente já tem o conhecimento doutrinário que eu falo, de dentro do Evangelho do Mestre Jesus, se a gente já tem aquele conhecimento, que possamos utilizar aquilo ali na nossa própria vida, para que a gente possa se alimentar da vontade de se melhorar, de nos afastarmos do desânimo, de abandonar o trabalho conosco mesmo. Fala também que outra parte da semente caiu entre os espinhos.
Os espinhos simbolizam mais as seduções do mundo. Trata-se de um solo que pode ser fértil, poderia ser fértil, mas que em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. É o caso daqueles que têm uma capacidade intelectual muito boa, desenvolvida, mas que não levam em considerações a palavra de Deus, que não trabalham dentro de si a palavra de Deus, apesar de ter uma inteligência muito grande. Acaba não colocando em prática nada daquilo que aprendeu, né? Uma vez que o seu lado moral, o seu lado espiritual ainda está sufocado pelos interesses mundanos, já que talvez seja a sensualidade que interesse muito mais. Então, essa semente ela não vai germinar ainda. E, finalmente, nós temos a terra boa, a terra fértil, solo bom, é onde aquela semente caiu e o fruto se reproduziu em até 1 por 100. Né? Então, é aquela onde tudo brota, representa aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Claro, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento dentro de suas possibilidades. Por isso que ele diz que alguns frutificaram 30, outros 60, outro 100. Isso porque cada um tem uma capacidade, tem a sua capacidade de assimilar a palavra de Deus, em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, nos questionarmos que tipo de solo eu tenho sido. Quantos frutos tenho produzido ou posso produzir? Que tipo de exemplos eu tenho semeado? Nós sabemos que na parábola o semeador é Jesus, que vem semear a palavra de Deus. Mas nós também somos semeadores. Tem uma lição muito interessante no livro Fonte Viva, que foi escrito por Emmanuel e o Chico Xavier. É a lição número 17, que se chama Cristo e Nós. E ele nos fala exatamente disso. Eu não vou ler a lição inteira, mas tem uma parte que é muito interessante, onde ela diz assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente deles. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, quer dizer, Jesus está nos convidando, e insiste, apela junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Jesus não dispensa a colaboração de ninguém na sua obra, seja com nossos atos, com nossas palavras, com o nosso calar, porque às vezes o calar ele tem uma forma tão grande de envolver o outro que, dependendo do nosso calar, a gente ajuda ou destrói. Então, todas as formas que nós estamos trabalhando em nossa vida, estamos semeando. Diariamente, nós estamos semeando. Então, que para isso nós possamos fazer sempre o melhor. Semear dentro da nossa casa, semear fora da nossa casa, o semear com Jesus, sempre dentro do Evangelho do Mestre Jesus, para que possamos estar de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que o Mestre nos ensinou.
Que Jesus nos envolva em seu amor, em sua paz, que nos dê muita sustentação para que nós possamos estar dentro dos seus ensinamentos, trabalhando ele em nossa vida e ao nosso redor também. Graças a Deus, que tenhamos uma semana em paz.